Nós vamos abrir a nossa Bíblia, o Evangelho de João, e hoje nós vamos falar justamente sobre o Espírito Santo, né? Sobre essa doutrina do Espírito Santo. E em nome do Espírito Santo, tem se dito, tem se feito, tem se construído as doutrinas muitas vezes estranhas. E se nós queremos entender sobre o Espírito Santo, eu creio que a melhor maneira de nós fazermos isso é perguntarmos ao Senhor Jesus. Porque Ele que prometeu e Ele que cumpriu a promessa, né? Tanto que o Espírito Santo é chamado na Bíblia de a promessa do meu Pai, não é isso? E Jesus, Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo. Então, nada melhor do que nós nos fundamentarmos em experiências de terceiros, né? Experiências que não estão colocadas nas Escrituras, na Bíblia. Nada melhor do que perguntarmos ao próprio Senhor Jesus por que Ele mandou o Espírito Santo. E Ele deixa um monte de comentários sobre isso através do Novo Testamento. Então, a ideia é, o mesmo que enviou o Espírito Santo, explica por que o enviou. Jesus. Porque daí acaba um monte de coisa que se fala sem fundamentação bíblica. Porque os homens resolveram dizer por que Jesus enviou o Espírito Santo, a despeito de Jesus já ter feito isso, já ter dito. Então nós vamos entrar nesse assunto, que é um assunto essencial para a Igreja do Senhor, porque o Espírito Santo é aquele que aplica no mundo a obra de salvação de Jesus. Ele é o agente eficiente da obra e que produz a aplicabilidade da obra. Teve um pregador muito famoso chamado Spurgeon, que ele disse que é mais fácil acreditar que um leão tenha virado um vegetariano do que acreditar que alguém possa ter tido uma experiência de conversão sem a ação e sem a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que aplica. Ninguém se converte, ninguém sequer compreende as Escrituras se não houver uma ação do Espírito Santo. Em João, no capítulo 14, versículo 16, a partir do versículo 16, nós vamos novamente ler diversos textos para que nós possamos compreender. Nós encontramos ali o Senhor Jesus falando assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, quanto tempo? Para sempre. Significa que o Espírito Santo foi enviado para ficar para sempre conosco, tá? E aqui é chamado de outro Consolador, porque Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus foi enviado pelo Pai. Quando Ele vai ao céu, Ele deixa outro Consolador no lugar dele, que agora Jesus não está presente fisicamente aqui, mas Ele está presente mediante a pessoa do Espírito Santo. Jesus, Ele não disse: olha, eu vou e vou mandar um poder para vocês, eu vou e vou mandar uma energia para vocês, eu vou e vou mandar... Não, vou mandar outro Consolador. Certo? E ele diz assim: o Espírito de verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, Jesus o chama Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo, ele se fundamenta e faz parte da sua própria essência a verdade. Ele estabelece a verdade. Assim como Jesus falou de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade. O Espírito Santo também estabelece a verdade. E tudo que está fundamentado na mentira não faz parte da obra do Espírito Santo. Então Jesus ele falou, né, que mandaria outro Paráclito, outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E Jesus disse assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quando ele fala que mandaria o Espírito Santo de Deus. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Está falando aos discípulos, né? Porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Assim Jesus introduz o assunto sobre o envio do Espírito Santo, né? E era necessário que ele fosse. Então, é muito importante nós entendermos que Jesus ele falou: não vos deixarei órfãos, irei ao Pai e vos mandarei o Consolador, o Paráclito, que é o Espírito da verdade. E esse Espírito Santo que seria enviado à igreja, diz assim, no capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aqui ele está se referindo também à ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Paráclito, ele se manifestaria no nosso meio, a cada um de nós. E Jesus ele pega e diz assim: convém que eu vá. Que no primeiro momento, a tristeza, né? Porque Jesus vai morrer e vai embora. Mas ele diz, convém que eu vá. Ele diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito, o Consolador, não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lhe enviarei. Então, uma coisa que nós temos, irmãos, como convicção, é que a promessa de Jesus, ela se cumpriu. Que a vinda do Espírito Santo foi por vontade do Pai e foi para não nos deixar sós e para que Ele mesmo pudesse se manifestar a nós. Porque quando Jesus estava aqui na terra, antes da sua ascensão, Ele conversava, Ele estava no meio do povo. E quando Ele foi, Ele mandou o Espírito, que também se comunica e conversa e interage e se manifesta. Nós não estamos sós. Mas Jesus ele descreve quais seriam as ações que seriam o motivo do envio do Espírito Santo. E aqui eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção, porque havia um objetivo para Jesus mandar o Espírito Santo. A primeira coisa que Jesus descreve é que o Espírito Santo iria ensinar e fazer lembrar. Eu coloquei aqui algumas observações. O objetivo do Espírito Santo é ensinar e fazer lembrar, e não inventar maluquices. Por exemplo, dente de ouro, cair no Espírito, ficar pulando, ficar fazendo ciranda. Não.
O objetivo do Espírito Santo: ensinar e fazer lembrar. Os ensinos são de mesma natureza que os ensinos de Jesus. Então, assim como Jesus era esse consolador, ele seria de mesma estirpe. Então, como que é bom para nós, como igreja, entendermos isso? Para você entender como seria a ação do Espírito Santo, basta você olhar para Jesus, tá? Quando você olha para Jesus, alguém aqui tem dúvida de que Jesus era cheio do Espírito Santo? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa igual a Jesus. Jesus, ele não precisava berrar. Porque hoje em dia, quando a gente vê na internet, a pessoa que se diz cheia do Espírito Santo começa a berrar, espumar pela boca, gritar. Jesus não fazia isso. Jesus ensinava mansamente, ele era cheio do Espírito Santo. Jesus não saía pulando, ele era cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio para dar continuidade. Justamente aquilo que Jesus fez e ensinou. E fazer lembrar. Então, os atos do Espírito Santo, primeira coisa, não contradirão o que Jesus fez, nem a Bíblia. Se tem alguma coisa que alguém atribui ao Espírito Santo e que não é encontrado nas Escrituras, e nem no comportamento de Jesus na terra, não é ação do Espírito Santo. Jesus, ele diz assim: mas aquele Consolador, no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele veio para ensinar todas as coisas e fazer lembrar o quê? Aquilo que Jesus ensinou. O Espírito Santo não veio trazer nova doutrina. O Espírito Santo não veio trazer nova revelação. O Espírito Santo não veio trazer algo diferente. Mas ele veio para ensinar e lembrar aquilo que Jesus já tem ensinado, e já tem dito, e já tem falado. Segunda coisa, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus, ele diz no capítulo 16, versículo 8, e quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É simples assim. Essa é a ação do Espírito Santo. A ação princípio é em relação ao mundo, porque ninguém pode ser convencido de pecado se não for pela ação do Espírito Santo. Ninguém pode ser convencido da justiça e do juízo sem a ação do Espírito Santo. E Jesus continua: do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Então, obra do Espírito Santo, e Jesus aqui está ensinando. Olha, o Espírito Santo vem para ensinar. O Espírito Santo, ele vem para fazer lembrar aquilo que Jesus falou. O Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Significa que uma pessoa convencida, através dos nossos argumentos, ela continua tão incrédula quanto antes. Teve um pregador chamado Moody, que ele estava andando nas ruas de Nova York,
E daí tinha lá um morador de rua, todo lascado, dormindo na sarjeta. E daí ele olhou o Moody e disse assim: reverendo, reverendo, foi o Senhor que me converteu. E Moody respondeu: deve ter sido eu mesmo, porque se tivesse sido Jesus, você não estaria aí nessa situação. Existem pessoas que são convencidas pelos homens. Existem pessoas que aceitam doutrinas porque acreditaram nas articulações dos homens. É interessante quando uma seita quer convencer você, ela pega um monte de versículo, né? Pega um versículo aqui, um versículo ali, um versículo lá, um versículo acolá. Daí mistura tudo aquilo, e daí você fica, nossa, como esse cara é inteligente, porque ele pegou um versículo aqui, um lá, outro lá, aqueles versículos separados, né? Nos inúmeros livros da Bíblia, Deus já deixou um longe do outro para a gente não fazer confusão, né? Eles pegam e juntam tudo e criam uma doutrina, e você fica, nossa! Agora, quando é o Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Você vai lembrar que Jesus já tinha dito. Jesus já falou sobre isso. Que o nosso parâmetro é Jesus. Outra coisa que Jesus disse que o Espírito Santo faria é nos capacitar para ouvir. Existem pessoas que já estão tão convictas que não têm capacidade de ouvir. Por quê? Porque o nível de superioridade na qual elas se encontram, acham que se encontram, as impede de ouvir. E Jesus, ele disse assim: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, disse aos discípulos, mas vós não podeis suportar agora. Porém, quando vier aquele, o Espírito de verdade, e Jesus faz questão de frisar que o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo, o que ele fala? Ele fala alguma coisa nova? Só com base nesse versículo. O que o Espírito Santo fala? Ele fala aquilo que ele próprio, Espírito Santo, ouviu. Os irmãos entenderam? Ouviu de quem? Oi? De Jesus. E do Pai. Porque Jesus obedeceu ao Pai. E o Espírito Santo, ele tem um papel precípuo de fazer lembrar o que Jesus disse. Então é muito estranho, né? Denominações que nascem roubando igrejas. Denominações que nascem com novas doutrinas. Falando coisas que Jesus nem sequer pensou em falar. E dizendo que tudo aquilo é obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo faz lembrar o que Jesus disse. E o Espírito Santo diz apenas aquilo que ele ouviu. É a ação do Espírito Santo. E agora, irmãos, Jesus também nos ensina que o Espírito Santo tem uma característica, e essa é a mais importante. Não, acho que todas são importantes, não vou classificar assim, não. Jesus disse, ele me, o quê? Glorificará, porque há de receber do que é meu. É Jesus que está falando. Eu vou de anunciar. Então, o Espírito Santo recebe o que é de Jesus e anuncia. E ele o quê? Glorificará. Então, irmãos, gravem isso, porque isso aqui nos livra de um monte de problemas. O Espírito Santo glorifica quem? Jesus, sempre. O Espírito Santo nunca glorifica a si mesmo. Sabe, vamos imaginar
um holofote. Os irmãos sabem o que é holofote? O holofote, ele é colocado num lugar para iluminar outra coisa. Mas o holofote não funciona para iluminar ele mesmo, né? Então, Jesus, ou melhor, o Espírito Santo é um holofote, isso é uma metáfora, tá? Que ilumina Jesus. Onde estiver a ação do Espírito Santo, quem será glorificado, quem vai aparecer, quem vai ser adorado, quem vai ser o centro das atenções, quem que é? Jesus. Então, irmãos, se tem uma besteira que a gente tem visto, é o tal do culto do Espírito Santo. Vamos fazer o culto do Espírito Santo. Daí é Espírito para cá, é Espírito para lá, Espírito Santo glorificado. E daí a gente pode ter a absoluta certeza de que o Espírito Santo não está ali. Porque o papel principal do Espírito Santo é o quê? É ser um holofote que glorifica Jesus. Você tem absoluta certeza de que o Espírito Santo está agindo quando o nome de Jesus é exaltado. Quando a presença de Jesus é manifesta no sentido de ser glorificada. Porque quando Jesus envia o Espírito Santo, ele envia com o papel de apontar para Jesus. Jesus é o centro. Significa que o culto em que o Espírito Santo não aparece e que Jesus aparece é o culto onde existe a ação de quem? Do Espírito Santo. Porque é o papel dele. E Jesus ensina, ele diz, ele me glorificará. Porque há de receber do que é meu e há de anunciar. Jesus continua dizendo, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, Jesus, né? E vou há de anunciar. É importante nós gravarmos isso. O Espírito Santo, ele nunca vai falar de si mesmo. O Espírito Santo nunca vai receber culto e adoração. Parece estranho dizer isso, né? Mas ele estará sendo glorificado na medida em que Jesus seja glorificado. Porque ele foi enviado para glorificar o Senhor Jesus. Então, no culto, quem menos aparece é a pessoa do Espírito Santo. Porque na medida em que ele está presente, quem mais aparece é Jesus. E o que o Espírito Santo fala é aquilo que Jesus disse. E o que o Espírito Santo faz lembrar são as palavras do Senhor Jesus. O papel dele não é trazer nada de novo, mas é trazer a presença de Jesus para o culto, para a adoração. E Jesus, ele continua dizendo, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Isto é, ele está dizendo para os discípulos, estou aqui, mas daqui a pouco já fui para o Pai, e o Espírito Santo vai agir, manifestando o quê? A presença de Jesus. E depois voltarei para buscar a igreja do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Jesus, ele deixa assim a coisa tão didática e tão clara. Se a gente quer saber o que é a ação do Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito que faz lembrar, ele é o Espírito que fala aquilo que Jesus já disse, ele é o Espírito que coloca os holofotes todos no Senhor Jesus. E não em qualquer outra coisa. Muito menos no homem, mas em Jesus.
Daí alguém pode dizer assim, mas e lá no livro de Atos, aquele livro histórico, será que não aconteceu diferente? De maneira nenhuma. Todas as vezes no livro de Atos, que há uma manifestação do Espírito Santo, é resultado da glorificação do Senhor Jesus. Porque acontece o seguinte, Jesus prometeu, né, que mandaria o Consolador. Daí Jesus, ele deu uma ordem para os discípulos. O que ele falou? Jesus, ele disse assim, fiquem lá em Jerusalém, até que a promessa do Pai seja cumprida. Fiquem em Jerusalém, até que eu envie o Espírito Santo. Era para esperar em Jerusalém a promessa do Pai. E essa promessa do Pai, ela se cumpriu no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica. Então Deus aproveitou aquele momento que tinha gente para tudo quanto é lado na cidade de Jerusalém, discípulos e prosélitos do judaísmo estavam na cidade de Jerusalém. E daí os discípulos estavam todos reunidos, aguardando o cumprimento dessa promessa que nós acabamos de ler, que é a promessa do Espírito Santo. E essa promessa, o cumprimento dessa promessa de Jesus, se deu da seguinte maneira, diz assim, vamos ver? No livro de Atos, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus chama aquele momento do Pentecostes de batismo. Tá? E daí, ele diz assim, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude ou o poder, né, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Então, aqui Jesus está falando, olha, aquela promessa que eu fiz alguns dias atrás, fiquem em Jerusalém, aguardem, porque Deus vai mandar a promessa. E vai ser um fato histórico. E seria no dia de Pentecostes. E eles ficaram lá aguardando, esperando. E daí naquele dia, Jerusalém estava cheia de judeus e prosélitos. O que é um prosélito? É alguém que tinha se tornado judeu através da circuncisão. Porque para alguém se tornar judeu, ele tinha que se circuncidar e faria então parte do povo e obedeceria toda a lei e tal. E os judeus se reuniam no dia de Pentecostes. Então, Pentecostes era uma festa judaica, assim como a Páscoa era uma festa judaica, né? As primícias, tinha uma série de festas. Festas de Purim. Então, lá na festa, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos e Deus cumpriu a sua promessa. Diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa,
porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, ou no seu próprio idioma. Então aqui não tem o dom de línguas estranhas, mas tem o dom de línguas estrangeiras, né? Cada um os ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio dialeto. Ali foi a promessa cumprida e o derramamento do Espírito Santo. Jesus tinha falado: espere em Jerusalém que eu vou mandar. E daí Jesus mandou. E o que aconteceu? Qual foi a obra do Espírito Santo ali? Foi glorificar Jesus. Porque Pedro se levanta e daí ele começa a pregar. E o que Pedro prega? Pedro fala de Jesus. Então ali foi o derramamento, o cumprimento da promessa. Só que daí o que aconteceu? Os judeus, tendo recebido a promessa do Pai, eles poderiam imaginar que o Espírito Santo era só para eles. Daí Deus, na sua bondade, ele derrama de novo e se manifesta entre os samaritanos. O livro de Atos, ele é dividido em 4, tá? Primeiro a gente tem que entender que o livro de Atos é um livro histórico, então conta a história, né? E o livro de Atos é descrito, ou dividido em 4. É o derramamento do Espírito Santo sobre os judeus, é o derramamento do Espírito Santo sobre os samaritanos, é o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, que somos nós, e é o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos de João Batista, que sequer sabiam da existência do Espírito Santo. Então ali nós já vimos o derramamento sobre os judeus. E Pedro se levanta e prega para os judeus. Só que tinha um outro povo, que eram os samaritanos. E os samaritanos eram considerados um povo de segunda linha, um povo mestiço, né? Porque os samaritanos eram a mistura de judeus com diversos outros povos. A tal ponto que um judeu nem pisava no solo de Samaria. Por quê? Porque eles achavam que era um terreno imundo. Quando Jesus passou por Samaria, as pessoas ficaram admiradas, né? Como que um judeu pode pisar em solo samaritano? Era um povo considerado de segunda linha. Mas Jesus mostrou que não era verdade. E daí Deus, na sua providência, quando a igreja dispersa, Filipe vai para Samaria, começa a pregar. E quando o povo dos samaritanos recebe a palavra, os apóstolos mandam Pedro lá, no capítulo 8 de Atos, né? Vamos ler, diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Isto é, aqui são marcos históricos do cumprimento da promessa de Jesus sobre os judeus e agora sobre os samaritanos. E lá em Samaria tinha um cara lá, o Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus, o presente de Deus, que era o Espírito Santo, se alcança por dinheiro.
Simão é o primeiro a querer comercializar o Espírito Santo. Hoje em dia já é muito comum se comercializar o Espírito Santo, quando se faz o culto do Espírito Santo, o culto para receber o Espírito Santo, né? E de repente virou um comércio, essa intenção de doar o Espírito Santo. Algumas pessoas dizem que tem o poder de impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. Mas aqui o que acontecia é que a promessa, o dom de Deus que foi prometido, estava sendo derramado, primeiro sobre os judeus, depois sobre os samaritanos. E é a divisão do livro de Atos. O livro de Atos, então, fala sobre o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios, que seriam as nações todas, né? Primeiro judeus, depois samaritanos, e agora sobre os gentios, que somos nós, né? No capítulo 10 de Atos diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este Deus ressuscitou ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que o ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de todos os que nele, e todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então, aqui nós encontramos o quê? Na casa de Cornélio, um gentio, Pedro entra, e daí o que acontece? Ele começa a falar de Jesus, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Libertador. E enquanto eles ouviam isso sobre Jesus, derramou-se sobre eles o Espírito Santo. E Pedro diz assim: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Isto é, Deus, na sua providência, ele derramou sobre os gentios de forma visível e perceptível, para que tanto os judeus quanto os samaritanos soubessem que também os gentios receberiam o dom de Deus que havia sido prometido por Jesus. E diz assim: porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Isto é, Pedro estava dizendo: olha, judeus, não é só para nós, é para o samaritano também. E ninguém pode recusar água para os gentios, porque também como nós, lá no dia de Pentecostes, estes receberam o Espírito Santo. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor.
Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Os irmãos estão percebendo que o livro de Atos, ele é escrito de uma forma para que se entenda que a salvação e a promessa do Pai é para judeus, para samaritanos, para gentios. Será que alguém ficou fora dessa lista? O que os irmãos acham? Se alguém ficou fora dessa lista, por certo, no livro de Atos também vai ter outro evento. Quem que poderia não entender nada disso que estava acontecendo? Para quem precisaria ser atualizado isso? Para mais um grupo, que é o quarto grupo, os discípulos de João Batista. João Batista, ele batizava às margens do Jordão, a mensagem de arrependimento, dizendo que viria Jesus ainda, algum dia. E os discípulos de João Batista, muitos deles ainda não tinham recebido a mensagem de que Jesus já teria vindo. E daí quando Paulo se encontra com os discípulos de João Batista, ele diz assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Havia um grupo desatualizado, havia um grupo que eram os discípulos de João Batista, que sequer tinham ouvido falar. E daí Paulo atualiza. Vamos supor que a gente encontrasse um grupo que não tivesse ouvido ainda falar que haja Espírito Santo, tá? Sobre o que nós pregaríamos para esse grupo? Hã? Sobre Jesus e não sobre o Espírito Santo, né? Isto é contraintuitivo, né? Eles nunca ouviram falar do Espírito Santo, então eu vou pregar sobre o Espírito Santo. Não. O que Paulo fez foi o seguinte: perguntou-lhes, então, em que sois batizados, então? E eles disseram, no batismo de João Batista. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Paulo começa a pregar sobre Jesus Cristo. E pregando sobre Jesus Cristo, diz assim, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. Então, esse remanescente dos discípulos de João Batista também receberam essa experiência. O grande problema aqui, irmãos, para nós fecharmos, é que, muito embora Jesus tenha ensinado o que é o Espírito Santo, por que ele vinha, o que ele vinha fazer, como nós vimos, tem muitos grupos que pegam o livro de Atos, que é um livro histórico, que está dividido em 4 partes, onde a promessa de Deus é cumprida sobre os judeus, e depois cumprida sobre os samaritanos, e depois cumprida sobre os gentios, e depois cumprida sobre os discípulos de João. Eles começam a acreditar que essa manifestação deve ocorrer para sempre, toda semana, em tudo quanto é lugar. É um Pentecostes em cada momento. Na verdade, o cumprimento já foi feito. E de forma definitiva. Quando nós somos batizados em um só corpo. A palavra de Deus, ela nos diz que o método é esse. Paulo aos Efésios, ele diz assim,
Aquele grupo que estava lá estava em Éfeso, quando Paulo fala, recebestes vós o Espírito Santo quando cresces? Eles disseram, não, nós nem sabemos que haja o Espírito Santo. Mas lá aos Efésios, Paulo diz assim, e esse é o método de Deus, ó. Paulo ele diz assim, em quem também vós podemos nos incluir, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa? Aquela mesma promessa que Jesus fez. Jesus ele falou, olha, eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo da promessa. E como é que nós somos batizados com o Espírito Santo da promessa? Ouvindo o Evangelho, crendo no Evangelho e sendo selados com o Espírito Santo da promessa. Por isso que a Bíblia diz assim que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Está no livro de Romanos. Então, como que se processa a salvação? A salvação se processa dessa forma. Você ouve o Evangelho, não qualquer besteira, o Evangelho. O que é o Evangelho? Aquilo que Pedro pregou ali, que Jesus veio, morreu, ressuscitou para a nossa salvação. Então você ouve o Evangelho, daí você crê no Evangelho. E daí, quando você crê, você é selado com o Espírito Santo que foi prometido por Jesus, o Espírito Santo da promessa. E daí você crendo nele, a Bíblia diz que ele é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então, tudo que nós falamos hoje, irmãos, é por causa de uma pequena confusão que acontece. Hoje em dia no Brasil existem a tentativa de criar dois grupos, né? Que é o grupo dos vacinados, né? Que tomaram a vacina contra o coronavírus, não é isso? E o grupo dos que não foram vacinados. Daí quem foi vacinado tem o diplomazinho lá, o certificado de que foi batizado, passaporte, e quem não foi vacinado, desculpem, né? E quem não foi vacinado, daí não tem isso. E quando se criou esse movimento pentecostal, se criou dois grupos também na igreja. Qual que era o grupo? O grupo dos batizados com o Espírito Santo e o grupo dos não batizados. O grupo dos batizados era o grupo do fogo, o grupo do poder, o grupo dos dons, o grupo, certo? Aquele mesmo que roubou a igreja lá que eu falei no começo. E o grupo dos não batizados é o grupo dos gelados, dos sorveterianos, né? Dos batistas, né? Daqueles que não. Então, dois grupos. O Espírito Santo não faz esse tipo de divisão. O que acontece é o seguinte, que não existe, irmãos, crente de segunda, tá? Crente só de primeira. E quem é crente? Quem é crente é esse daqui, ó. Aquele que ouviu o Evangelho, aquele que creu no Evangelho e, consequentemente, recebeu o Espírito Santo da promessa, que o selou. É simples assim. O resto é confusão, o resto é intriga, o resto é brigueiro, o resto é divisões. Se tem uma coisa que nós temos experimentado no presente século, né, desde 1900, é divisão de igreja. Dos mais espirituais e dos menos espirituais. Dos poderosos e dos menos poderosos. Paulo ficaria entre os menos poderosos, porque ele diz que quando está fraco é que está forte. Não é isso? Porque, na verdade, o Espírito Santo, ele não veio para dividir, muito pelo contrário, né?
A Bíblia diz que é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. E agora, nós, povo de Deus, devemos entender que nós somos, em primeiro lugar, nós somos seres espirituais. Nós temos um corpo, né, carne, que vai se decompor, mas nós somos espírito. Por isso que nós temos a possibilidade de comunicação com Deus, que também é espírito. E nesse planeta, nós estamos envolvidos com os fenômenos do espírito humano, com os fenômenos dos espíritos malignos e com o fenômeno da ação do Espírito de Deus. Por isso que o apóstolo João, ele diz assim, provai os espíritos, para saber se eles procedem de Deus. Porque muitas vezes, os espíritos que se manifestam, não é o Espírito de Deus, mas é o espírito do homem, que tem as suas potencialidades. Podem ser espíritos malignos, que também agem. Por isso que Jesus deixou muito bem definido, né? Qual é o papel do Espírito Santo? E o papel precípuo do Espírito Santo é glorificar o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo nunca glorificará a si mesmo. E o Espírito Santo sempre será um holofote, com todas as luzes colocadas na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tudo que acontecer de forma diferente, tem a mão do homem, tem a ação do espírito humano, ou tem a ação do espírito maligno. Mas quando o nome do Senhor Jesus é exaltado principalmente, ali tem a ação e a obra do Espírito Santo de Deus, agindo naquele lugar. A gente poderia dar um monte de testemunhos, né? Uma vez a Marilda foi era encontro com Deus, né, Marilda? Daí lá naquele encontro com Deus acontecia alguns fenômenos assim estranhos, né? E estava lá a Marilda sentadona lá e começou a piscar coisa para tudo quanto é lado, assim, né? Caindo. Umas luzes, né? Assim. E ela, como é boba, não é boba nem nada, né? Ela vendo aquilo, em vez dela ficar toda animadona lá e começar a chorar, ela captou aquilo, enfiou no bolso. E daí, o que era mesmo? Era folha, né? Era folhinha. Então, umas folhas que brilhavam no escuro, assim, que começavam a cair. O povo chorando e ela catando. Ixi, olha só. Ela olhou assim, a folha, né? Com uns coisinhas que eles colocam para brilhar. E para o pessoal ficar todo emocionado, né? Todo emocionado, porque olha o que está acontecendo. Irmãos, a ação do Espírito Santo é apontar para Jesus. Apontar para Jesus. Mostrar Jesus. Fazer lembrar o que Jesus disse. Ensinar o caminho do Senhor Jesus. Jesus. Jesus e Jesus. No centro de tudo.